Então agora a gente vai dar uma olhada na seção de pedidos, para ver como seria esse fluxo de venda. Então a gente está aqui na seção de pedidos, né? Do lado esquerdo a gente tem a lista dos pedidos que a gente cadastrou, no caso nenhum, e para cada pedido selecionado você tem as informações aqui do pedido do lado direito. Então, digamos que a gente tenha recebido um novo pedido. A gente vai fazer um orçamento para o cliente. Então a gente clica em novo pedido, ele abre essa interface de novo pedido, lembra o tipo de venda padrão que a gente cadastrou lá nas configurações, era pedido sob encomenda, já vem marcado, vamos deixar assim. É um pedido realmente sob encomenda. Vamos dizer que é um pedido para um aniversário. Aniversário do José. O cliente, a gente não tem nenhum cliente cadastrado. Então o que a gente faz? A gente pode digitar o nome dele. José, é um cliente novo. Não, é da mãe do José, então é a Maria. O canal de venda. O canal de venda foi pelo Elo 7. Vamos incluir o item. A gente seleciona a caixa Milk. Ele já me diz que o preço unitário é 5,75. Digamos que foi um pedido de 10 caixas Milk. Total de 57,50. A gente não vai dar desconto. A gente grava. E aí a gente clica próximo passo. Aqui no segundo passo você tem todo o percurso que esse pedido vai, que o status desse pedido vai percorrer desde o orçamento até que ele seja finalizado, tá? Então ele ainda está em orçamento, a gente tem que definir algumas coisas. Quando que você vai enviar o orçamento para essa pessoa? Digamos que seja no dia 11, segunda-feira, você vai mandar o orçamento para ela. Então vai ser válido até 18/11, né? Que é baseado naquele parâmetro que você vai lembrar nas configurações que a gente colocou 7 dias, né? Então dia 11 mais 7 dias, dia 18. Quando que é a data limite de entrega que o seu cliente disse que precisa receber sem falta? Seria, digamos, 5 de dezembro. Vamos colocar um exemplo aqui. Ele falou que tem que receber até 5 de dezembro sem falta. Você vai dizer qual é o endereço do seu cliente. Vamos colocar o endereço aqui. Vamos colocar aqui no centro de São Paulo. Aí a gente dá OK. Então o endereço está registrado, né? A gente coloca a forma de envio, vai ser, sei lá, Sedex. Vai ser chegar em 2 dias úteis. E o custo do frete foi R$9. Lembra que o canal de venda é Elo 7, né? Então o meio de pagamento atrelado ao Elo 7 a gente tem padrão ou plus. No caso vamos colocar plus, que é 18%. E é isso, a gente tem nosso orçamento pronto aqui. Aí a gente grava. Aí ele vai te perguntar a questão do cliente, né? Que você digitou Maria, ele não encontrou. Então, o cliente Maria ainda não existe no seu cadastro de clientes. Deseja cadastrá-lo como um novo cliente? Sim, é um novo cliente. E aqui está ele, né? Você tem aqui o registro do pedido. Você pode expandir esse registro para ver mais detalhes, né? Para ver a situação, qual é a data limite de entrega, a data limite de envio, observação, tempo necessário para produção, etc, etc, etc. Do lado de cá, a gente tem a parte de cobrança do pedido, né? Que nada mais são do que as parcelas, digamos, de pagamento do pedido, com a data de vencimento e a flag dizendo se foi pago ou não, e qual a data de pagamento quando a flag tiver marcada como sim. Nesse caso ainda não foi pago, então não tem data de pagamento. E no caso liberado em é quando o pagamento é feito por cartão de crédito. Que a gente tem o cartão de crédito liberando o pagamento para você depois de um tempo. E claro, o valor, né, de cada parcela. No total, desse pedido é 57,50, excluindo o frete, claro que o frete não fica para você. E o total incluindo o frete é 66,50. Né? Aqui você tem, da mesma forma que você tem na peça, você tem a divisão do preço do pedido por segmento, né? O que vai ser, o que seria referente a direcionado para mão de obra, qual vai ser direcionado para pagar os materiais, para cá com os custos de venda, para lucro, para excedente, etc. E isso, nesse caso, ele faz essa conta considerando o valor total do pedido. Se tivesse mais itens aqui, por exemplo, seria considerando todos os itens, tá? Aqui temos os itens do pedido, né, que você não precisa entrar aqui, né, para editar o pedido para ver os itens, você pode ver aqui fora, né, que você tem o preço unitário, a quantidade disponível em estoque, a quantidade necessária e a quantidade a produzir. E aqui as embalagens que você usou no pedido. Aí no caso você só tem a oportunidade de cadastrar essas embalagens no momento que você está marcando o pedido como enviado, né? Ele ainda não está, ele ainda está na situação de orçamento, né? Nem aprovado ele ainda foi, então ainda não tem nenhuma embalagem atrelada. Bom, nesse caso a gente gerou aqui o pedido no status de orçamento, ou seja, isso nada mais é do que um orçamento. E aí para a gente gerar o documento mesmo, o orçamento em papel, para imprimir ou para enviar por e-mail, em PDF para o cliente, a gente seleciona o pedido aqui, o que já está feito, né? E clica aqui em cima em gerar orçamento.
Aí ele te mostra aqui uma visão preliminar do orçamento final para aprovação do cliente. Ele diz aqui quem é o cliente, ele coloca aqui os seus dados, né, o seu logo, o nome da sua empresa e os dados que você cadastrou no seu cadastro de empresa. Te coloca aqui o número do orçamento, lista os itens, discriminando preço de cada um, unitário, quantidade e valor total do item, né? Soma aqui o valor total dos itens, especifica qual é o frete e te dá o valor final, o preço final do pedido que o cliente vai ter que pagar. Diz aqui qual é a forma de pagamento, de acordo com o que você escolheu. Aí ele discrimina as parcelas, né? Nesse caso só existe uma parcela à vista e mais a parcela de frete, né? que o sistema trata como se fosse uma parcela. Veja que o vencimento que ele colocou é a data de validade desse orçamento. Lembra? A gente criou esse orçamento no dia 11 de novembro e ele é válido até o dia 18 de novembro, né? Então a pessoa tem que efetuar o pagamento até o dia 18 de novembro para que esse orçamento seja devidamente aprovado e efetivado e você possa começar a fazer a sua produção. Você pode alterar essa data de vencimento, nada impede que você altere, eu vou mostrar como logo em seguida. E o frete, o sistema assume como vencimento a data máxima em que você tem que enviar esse pedido para o cliente. Veja, a data de entrega seria 5/12, a data máxima de entrega, né, que o próprio cliente especificou isso. A forma de envio seria SEDEX e o prazo de transporte 2 dias úteis. Aqui o endereço de entrega, para o cliente confirmar. E dizendo aqui que o pedido deverá ser postado até 3/12/2019, né, que é exatamente o vencimento da parcela do frete que deve ser paga. Diz que o orçamento é válido até o dia 18/11 e tem aqui espacinhos para assinatura caso você trabalhe desta forma. Para gerar um PDF, basta você clicar aqui em imprimir ou baixar o documento. Ele vai abrir a interface do próprio browser. Você escolhe aqui Save as PDF ou Adobe PDF, de acordo com o plugin que você tem instalado no seu navegador. E você clica em Print, ele vai gerar um PDF. Então, voltando aqui, esse é o orçamento final, né? Um orçamento já pronto, tá? Agora, só para voltar lá e mostrar aquela parte do tempo de produção que ele estimou e da data de envio, a gente vai voltar aqui, a gente cancela. Então, a gente vem aqui, edita novamente o pedido para poder abri-lo e ver mais informações dele. E aqui a gente tem horas necessárias para produção. 0050, né? Então são 50 minutos. Então são 50 minutos para produção. Ou seja, é uma produção quase que instantânea, né? Você produz em menos de 1 hora. Então o que acontece? A data de limite de entrega que o usuário especificou foi aqui 5 de dezembro. Lembra? E aí o que acontece? A gente especificou que vai ser a forma de envio SEDEX com um prazo de transporte de 2 dias úteis. Para chegar em 5 de dezembro, então, com 2 dias úteis de prazo para transporte, precisa ser enviado no máximo até 3 de dezembro. É por isso que a data limite de envio é 3 de dezembro e também é por isso que o vencimento da parcela de frete é 3 de dezembro, que é o último dia, é o prazo máximo para que esse pedido seja enviado. E ao enviar, você tem que pagar o frete. Logo, o vencimento da parcela de frete, você tem que receber isso do cliente no máximo dia 3/12, para que você possa fazer o envio do pedido. Agora, vamos voltar um pouco atrás e eu vou demonstrar para vocês como seria, por exemplo, o cliente só especificou para você as peças que ele queria, mas ele não disse quando ele precisa receber e não te deu o endereço dele, né? Então vamos fazer assim, a gente vem no endereço de entrega e a gente vai limpar o endereço de entrega, vamos tirar esse endereço de entrega daqui. Não existe mais endereço de entrega registrado, não tem nada aqui. Aí a gente dá OK, né? Ele não tem uma data limite que ele especificou e ele não escolheu qual é a forma de envio que ele deseja. Tá? Vamos gravar dessa forma. Então a gente cadastrou esse orçamento dessa forma. A gente não tem essas informações ainda do cliente. Aí o que acontece? Você pode gerar um orçamento preliminar para enviar para o cliente solicitando essas informações. Então veja, ele já coloca aqui em cima que é um orçamento preliminar, né? Os dados da sua empresa da mesma forma, a discriminação e soma dos itens da mesma forma. Ainda não tem o valor do frete porque ela não escolheu a forma de envio. Aí tem um pequeno aviso dizendo para ele, né, que esse é um orçamento preliminar e para o orçamento final, você, cliente, deve definir as informações faltantes abaixo, enviando-as por e-mail para, e aí o seu e-mail. Então, quais são as informações faltantes? Está aqui discriminado logo embaixo. Endereço da entrega, tem uma interrogação, então ele sabe que ele tem que dizer para você qual é o endereço que ele vai receber esse pedido. A data de entrega, quando você precisa receber esses produtos, né? Então é o dia máximo que ele pode receber, sem comprometer o evento dele. E a forma de envio, o frete. Aí aqui entra aquela configuração
da seção configurações aqui que eu mostrei para vocês antes, que ele traz aqui. Bom, e aqui, veja que é editável, né? E você pode só substituir as incógnitas pelos valores que você vai calcular de acordo com os itens que ele solicitou e o endereço de entrega que ele vai te informar mais tarde. Então veja, quando a gente imprimir, isso sai dessa forma. E ele consegue, veja, vamos dar um zoom aqui para ver melhor. Ele vai saber exatamente o que ele tem que te informar, né? O endereço de entrega, a data de entrega e a forma de envio. Se ele quiser esperar, né, para selecionar a forma de envio depois que ele te der o endereço de entrega para você poder calcular os valores realmente aqui, pode fazer isso também, não tem problema. Você pode até adicionar um texto aqui, algo assim. Veja, para determinar os preços, prazos de transporte de cada modalidade de envio acima, solicitamos que você nos informe o endereço de entrega. Para ele saber que você não substituiu os valores do XX, exatamente porque ele não te deu o endereço de entrega ainda, né? E aí você cria o seu PDF e manda para ele. Veja que saiu aqui o que você queria, que você digitou lá. Agora, vamos voltar e veja o que acontece quando ele já te informou pelo menos o endereço de entrega, né? A gente vai lá, já sabe o endereço de entrega, então a gente vem aqui, a gente não sabe a data limite ainda, mas o endereço de entrega a gente sabe. Então a gente grava aqui o endereço de entrega dele, né? E grava. Aí visualizando de novo o orçamento, aí você vê que continua sendo o orçamento preliminar, mas dessa vez ele já especificou aqui qual é o endereço de entrega, né? Já não está solicitando aqui embaixo como um campo faltante, como uma informação faltante. E de posse do endereço você já consegue calcular os valores. Então digamos que fique R$12 para o Sedex com prazo de 3 dias úteis. PAC, digamos que fique R$3,50 com prazo de 10 dias úteis. Transportadora, digamos que fique R$19,90 com prazo de 1 dia útil. Então você especifica esses valores e prazos para ele e você imprime o documento dessa forma. E aí você envia para ele o PDF solicitando ainda a data de entrega máxima e a forma de envio que ele deseja e o frete que ele vai, consequentemente, vai pagar. Aí digamos que ele especifique que ele quer Sedex, R$12 em 3 dias úteis e te dê a data de entrega. Te responda por e-mail. Aí você vem aqui, edita o seu pedido, coloca... Ele te deu a data 5 de dezembro como data máxima. Ele te diz que quer receber via Sedex, que são 3 dias úteis. Agora veja, eu coloquei 3 dias úteis, né? Imediatamente ele sabe que ele tem que receber 5/12. Ele disse que eu tenho que enviar até dia 2 de dezembro de 2019, que é a data limite de envio, né? E aí o custo do frete fica em R$12, conforme a gente passou para ele. Gravando dessa forma, a gente completou todas as informações necessárias para o orçamento final, orçamento para aprovação. E agora sim, a gente tem um orçamento final para aprovação, que a gente pode gerar finalmente, tem todas as informações necessárias para o cliente aprovar. Envia para ele, solicita a aprovação, né? Assim que ele aprovar, o que você faz? Você muda o status do pedido para aprovado. Clicando aqui, orçamento aprovado. Veja, o status mudou para aprovado, né? E a data de aprovação foi no dia, digamos, 12 de novembro. Gravamos o pedido. Veja que ele ainda não foi pago, né? Mas ele já tem uma previsão. Se ele foi aprovado, o cliente se comprometeu com esse pedido. Logo, a gente tem uma previsão de entrada de dinheiro, né, nesses dias. Até esses dias, pelo menos, né? Então, dia 18/11, que seria a liberação pelo Marketplace, e o frete até o dia 2/12. Digamos que a gente vai querer que ele pague o frete junto, né, com o pedido. Então, você pode simplesmente vir aqui e alterar. Coloca para 18/11 também. Tá? Ainda não foi pago, mas você marca para 18/11. Aí, nesse ponto, o que você tem? Você tem esse pedido já computado no seu fluxo de caixa. Quer dar uma olhada? Veja aqui, vamos olhar novembro e dezembro. Então a gente aumenta aqui o período de 1º de novembro até 31 de dezembro. Confirma. Veja que a gente tem aqui o pedido número 1.
né? A gente vai receber R$ 57,50 no dia 18/11. A gente vai ter que pagar o custo de venda, no caso do Marketplace, que é o Elo 7, que ficou calculado em R$ 10,35 nesse caso. E a gente vai receber também o frete de R$ 12. Tá? Então veja que já foi tudo lançado como previsão, ou seja, não estão realizados esses lançamentos. Essas caixinhas de realizado não estão marcadas. Tá? Veja que a mesma coisa aconteceu com aquela compra de materiais que a gente fez. Aqui, a matéria-prima, lembra? A gente fez uma compra de matéria-prima e, se não me engano, a gente comprou no dia 15 de novembro, mas a gente pagou com... Não, a gente comprou, aliás, no dia 11 de novembro, ou 9 de novembro, uma coisa assim. Mas a gente pagou com cartão de crédito. Ah, é fácil saber. Veja só, matéria-prima. Compra de 50 unidades do material papel scrap, a gente abre os detalhes. Compra para estoque, data 9 de novembro. Tá vendo os detalhes aqui? Você consegue ver tudo. Né? Qual foi o fornecedor, a quantidade, o meio de pagamento, cartão de crédito. Esse cartão de crédito não aparece aqui, mas você vai ver no cadastro que a data de vencimento dele é tudo dia 15. Né? Se a gente comprou no dia 9, os cartões de crédito têm uma melhor data para compra, que normalmente são 10 dias antes da data de vencimento. Né? Como essa data do 9/11 está menos de 10 dias do dia 15, provavelmente essa fatura já fechou do dia 15 de novembro. Por isso o sistema lançou a única parcela, na verdade, dessa compra no dia 15 de dezembro, não no dia 15 de novembro. Veja, 15 de novembro não tem nada de compra de estoque, né? De matéria-prima. Então, na verdade, esse valor saiu da sua conta corrente somente no dia 15 de dezembro, que é quando você vai pagar o cartão, entendeu? E aí veja que ele faz um lançamento separado para cada item da sua compra. Né? Então você tem na compra número 1 2 itens, né, no mesmo fornecedor, que era o Mercado Patchwork, você lembra bem, e cada um com a sua descrição. Veja, compra número 1, 50 unidades do material papel scrap, pagamento único, né, R$ 47,50. E compra número 1 também, 100 unidades do material offset 240 gramas A3, pagamento único, em R$ 50. Veja que foi uma compra diferente. Compra número 2 em outro fornecedor, né? Se você abrir aqui, você vai ver que foi no Caçula. Foi uma compra de matéria-prima de 5 metros do material fita banana, em pagamento único de R$ 7. E, por fim, a compra número 3 no fornecedor Calunga, de 10 metros do material fita de cetim, pagamento único. Veja que aqui também não está marcado como realizado, você tem que marcar, né? Você cadastrou lá a compra, mas você ainda não disse para o sistema que foi realmente pago. Então é isso, você está vendo que o seu fluxo de caixa vai sendo montado automaticamente conforme você cadastra as suas movimentações de estoque, os seus pedidos, controla os seus pedidos. Então é uma filosofia do sistema, que é para evitar que você tenha trabalhos redundantes. Né? Então, enquanto você controla o seu estoque, controla o seu pedido, ao mesmo tempo ele vai montando para você o seu fluxo de caixa da melhor forma possível. Claro que você tem a obrigação, até não é nem a liberdade, você tem a obrigação de depois dar uma revisada, né, e alterar ajustar quaisquer detalhes que no mundo real tenham sido feitos de forma um pouco diferente. Né? Isso é normal, isso antes de fechar o mês. Tá? Bom, aqui a gente viu já a geração automática do fluxo de caixa. Vamos voltar para o pedido e eu vou mostrar mais do andamento, né, do ciclo de vida do pedido, né, do progresso desse pedido ao longo dos vários status que ele pode assumir conforme você vai trabalhando nele. Né? Então a gente tem um pedido aprovado aqui, né, pelo cliente no dia 12 de novembro, que ele está, então, aguardando o pagamento. Né? Se ele foi aprovado, a gente precisa aguardar o pagamento, pelo menos do sinal, da primeira parcela. Né? Então aí, digamos que a gente tenha atingido aí o dia 18, ou ele pagou antes. Digamos que o cliente já pagou antes do dia 18, ele pagou logo no dia 12 que ele aprovou, ele já fez o pagamento. Então o que você faz? Você vem aqui, como sempre, quando você vai alterar o status do pedido, você clica para abri-lo, né? Você vem aqui na guia do status, e aí você clica nesse botão rosa, com a setinha para frente, que significa que ele vai avançar o status do pedido. Avançar de fase, né? Você pode encarar assim. Então, de aprovado, ele vai para pago. Né? Digamos que o cliente tenha efetuado o pagamento. Ele pagou no dia 12, não no dia 18. 12 de novembro ele já efetuou o pagamento. E aí você
grava o pedido. Certo? Aí veja que aqui ele registrou o pagamento. O vencimento era 18 de novembro, mas ele disse que foi pago em 12 de novembro e será liberado em 15 de novembro. Por que essa liberação? Porque, se não me engano, nós cadastramos aqui no meio de venda, nós registramos que o Elo 7, em combinação com o meio de pagamento Plus, ele tem 3 dias úteis para liberação. Tá vendo? Dias para liberar, 3. Então é por isso que ele pagou no dia 11 e você vai receber, vai ser liberado esse pagamento no dia 15, na verdade. Tá? O frete ainda não foi marcado como pago, mas digamos que ele tenha pago. Você tem toda a flexibilidade de vir aqui, simplesmente, marcar como pago também no dia 12 do 11. Tá? E gravar. Tá? Quer ver como isso refletiu no financeiro? A gente volta lá e aqui nós temos o pedido já realizado, né, o recebimento no dia 15 de novembro, o frete idem, né, porque foi liberado também junto, né, de R$12, e o custo de venda também que você deixou lá, você pagou, ou no caso você deixou lá, de R$10,35. Ele discrimina aqui para você saber, né, para não confundir. Ele lança o valor do pedido integral e subtrai o custo de venda, para ficar bem claro porque que o valor ficou em, nesse caso, 46,15, né? 46 alguma coisa. Senão poderia causar confusão entre o 46 que você veria aqui e o valor do pedido, que lá é 57. Você ficaria pensando, nossa, mas por quê? Até você lembrar que seria o custo de venda a diferença. Então a gente preferiu discriminar dessa forma. Apesar de, na realidade, não ser isso que acontece, né? Não é que entra 57,50, depois sai 10,35. Na verdade, só sai a diferença disso menos isso, né? Mas assim, discriminado fica mais claro e fácil de entender de onde vieram esses valores, tá? Muito bem, veja que como a gente pagou lá, ele já marcou como realizado aqui. Tem uma sincronia entre essas duas sessões, né? A parte do seu fluxo de caixa, do financeiro, e do controle do pedido. Tudo isso para economizar seu tempo, né? Muito bem. Aí, uma vez pago, você pode começar a produção. Então, digamos que você finalmente tenha começado a produzir essas peças no dia seguinte que você recebeu o pagamento, né? Você recebeu no dia 12, no dia 13 você já colocou em produção. Então você vem aqui, avança o status do pedido mais uma vez para pedido em produção. Ele vai avaliar, isso é interessante, veja, ele vai avaliar os materiais que você vai precisar para produzir essas peças, né, de acordo com o que você já cadastrou, a composição da peça e os materiais que você tem no estoque. E ele vai avaliar se você tem o saldo dos materiais disponível ou não. Né? Ele já te avisa por antecedência para você saber caso você tenha que comprar materiais. Né? Não é o caso aqui, a gente já tem um estoque suficiente. Né? Então é só um lembrete nesse caso. Né? Ele está te dizendo, veja, que para todos os 4 materiais, a quantidade necessária é menor do que o saldo disponível. Logo, a situação é saldo suficiente para todos eles. E aqui ele te diz, você já tem todos os materiais necessários no seu estoque para essa produção. Muito bom, agora é só produzir. Aí você dá OK, diz quando foi que você começou a sua produção, no caso que pode ser dia 13, ele vai te dizer quanto tempo você vai demorar e diz que vai acabar no dia 13 mesmo. Né? Isso é uma estimativa. Aí você grava dessa forma, até você terminar de produzir, para dizer que está em produção, para todo mundo saber que está em produção, para você saber que está em produção. Aí você vai produzir as peças. Você pode, depois que você produzir no mundo real, você tem 2 opções. Você pode, que é o caminho mais longo, né? Seria o caminho mais longo, mais trabalhoso. Você pode vir aqui, né? E vir aqui em peças, por exemplo. Você precisa de 10, certo? E movimentar diretamente, dizer que você produziu. Então você movimenta o estoque de peças. Veja, nova movimentação de estoque é uma entrada por motivo de produção. Tá? De qual? Da caixa Milk mesmo, é a única peça que a gente tem, nesse caso é a peça do pedido, e 10 unidades. Quando você clica em 10 unidades, ele já te diz que você tem OK para baixar, né? Todos os materiais você tem saldo suficiente para cobrir a quantidade necessária a ser baixada para essa produção, né? E você pode clicar aqui em salvar para registrar no sistema que você tem 10 peças caixa Milk prontas e automaticamente ele vai subtrair dos saldos dos materiais.
Vamos fazer dessa forma, tá? Vamos fazer dessa forma dessa vez. Então a gente salva. Ele atualiza os saldos. Veja, agora aqui em peças prontas você tem a caixa Milk, saldos de 10 unidades em estoque, né? Veja que a movimentação tá aqui, né? E se você voltar em materiais, veja que ele subtraiu as quantidades que você usou do saldo que tinha anteriormente. Você quer conferir? Papel scrap, por exemplo. Lembra que a gente fez uma entrada, tá aqui registrado o histórico de movimentações, veja. No dia 9 de novembro, de baixo para cima, né? Da mais antiga para mais nova. 9 de novembro teve uma entrada por compra, né? Você comprou 50 unidades. Agora, teve uma saída por produção de 10 unidades. Por que foram 10 unidades de papel scrap? Porque você produziu 10 peças. E, se você for conferir na composição da peça, você vai ver que vai uma unidade em cada peça. Logo, 10 peças, 10 unidades. Aí você volta para o estoque. E a mesma coisa você pode conferir nos outros materiais. Tá? Por exemplo, fita banana sobrou 4 metros. Por quê? Porque a gente comprou 5 metros e utilizou 1 metro. 1 metro, porque são 10 peças, e a gente usa 10 centímetros em cada peça. Uma vez feito isso, né, tendo entrado aqui, registrado a produção das peças, a gente volta no pedido e a gente altera o status para enviado. A data de envio seria o dia 14 mesmo, 14 de novembro, né, o dia seguinte, a gente começou a produzir. O código de objetos você vai ter lá do correio, você preenche aqui, eu não vou inventar um código agora, e diz como foi que você pagou o frete, pagou o envio no correio. No caso, a gente pagou com cartão de crédito, tá? E aí a gente grava. Ele te dá um aviso dizendo que a produção do pedido vai ser marcada como concluída e as peças e embalagens desse pedido serão baixadas automaticamente do seu estoque. E aí ele diz que é isso que ele poderia fazer por você. Lembra que eu disse que aquela forma que a gente fez é a forma mais longa e mais trabalhosa? Você não precisaria fazer aquilo, na verdade. Registrar aquela produção. Por quê? Se você já tinha os saldos suficientes dos materiais, ele lançaria a entrada da peça, a produção da peça, porque você está dizendo para ele aqui que você está enviando. Logo, você está dizendo para o sistema que você produziu, você está garantindo que você produziu. Então o sistema se sente confortável o suficiente para fazer automaticamente para você a entrada dessa peça pronta, antes de fazer a saída pela venda, entende? Então a gente não precisaria ter feito aquilo manualmente. Eu fiz para mostrar para vocês como funciona e fica mais fácil de entender a dinâmica do estoque em relação ao pedido, né? Então ele te diz aqui exatamente isso, ó. Se ainda faltam peças no seu estoque para atender a esse pedido, o sistema registrará agora automaticamente a entrada dessas peças no estoque, efetuando as devidas baixas de materiais utilizados na sua produção. Ou seja, o sistema faria automaticamente o que a gente fez na mão agora há pouco, tá? E aí confirma a operação. Assim prossiga. Como a gente já fez, ele não vai fazer de novo, né? Ele sabe verificar se a gente fez ou não. Aí o que a gente tem? A gente tem um pedido agora com status enviado, né? Veja que a quantidade de produzir aqui dos itens é 0 agora, né? E se a gente olhar no estoque, a gente vai ver que a diferença não está mais no saldo dos materiais, que já estavam baixados porque a gente fez essa produção manualmente. Mas veja no estoque de peças, que é onde tinha uma caixa Milk, agora tem 0, porque foi enviada, não está mais no estoque. E aqui no histórico de movimentações está tudo registrado. No dia 10 do 11, produzimos 10 unidades, né? E depois teve uma saída pelo motivo venda, certo? Então por isso está zerado. É assim que funciona a dinâmica do pedido até o envio, né? Em seguida, aí depois disso você vai continuar trabalhando em outras vendas, em outros pedidos, né? E aí quando você receber a confirmação do cliente que foi recebido, né? Você vem aqui e marca o seu pedido como recebido. Se você usou alguma embalagem, você deveria ter cadastrado antes, né? E aí você marca o seu pedido como entregue. Clica aqui. Data de entrega foi no dia... Passou 2 dias úteis, né? Então foi no dia 18. 3 dias úteis, né? Eles falaram. Então 19. Dia 19. Finaliza o pedido. Bom, aí você pode deixar ele como entregue, se você quiser. Deixar ele como entregue.
caso você queira mais alguma informação do cliente, esteja esperando mais alguma confirmação para depois finalizar. A entrega ainda não é finalizada, né? Mas, nesse caso, não. Foi entregue, o cliente falou que está tudo ok, não temos mais nada a fazer nesse pedido, podemos finalizá-lo. E a data de finalização é no próprio dia 19. Gravamos. E pronto. O ciclo de vida desse pedido está completo. Ele está finalizado, né? Foi entregue, tudo certinho. Os materiais foram baixados, as peças entraram e saíram. Tudo como deve ser. Aqui você ainda tem opções para caso tenha algum problema no recebimento, né, da encomenda, o cliente reclama de alguma coisa e tem algum conflito a ser resolvido. Você pode clicar aqui e você registra um conflito, né, diz a data do início do conflito e descreve o conflito aqui. E aí com isso você sabe, o status dele vai mudar para em conflito, enquanto você resolve a questão com o cliente, tá? A mesma coisa para cancelar o pedido. Você pode cancelar um pedido a qualquer momento clicando aqui, selecionando ele aqui e clicando aqui. Bom, acho que isso fecha a seção de pedidos, né? Acho que agora a gente pode dar uma olhada rápida no cadastro de fornecedores e clientes, que a gente não fez uma manutenção direta pelas sessões, mas veja que as informações que a gente incluiu automaticamente quando a gente estava criando os materiais do estoque, né, movimentando o estoque e controlando o nosso pedido, cadastrando o nosso pedido, ele criou aqui o cliente Maria, que foi o cliente daquele pedido, né, sem nenhuma informação, e registrou o histórico de pedido, como aquele pedido que nós acabamos de registrar. Veja que você consegue aqui, claro, né, ele cadastrou somente o nome, porque foi tudo que a gente informou lá no pedido, mas você tem toda uma gama de campos aqui que você pode informar no seu cadastro de cliente. Você diz qual é o gênero, a data de nascimento, que é importante, né? Digamos que ela tenha nascido em janeiro de 1980. Seleciona aqui. Nasceu dia 15 de janeiro de 1980. Né? Vai ter o CPF do cliente, se você tiver CNPJ, e-mail e uma série de endereço, né? Uma série de informações que você pode cadastrar aqui, qualquer observação que você precisar. Tá? E aí você pode cadastrar novos clientes diretamente por aqui, não precisa ser lá pelo pedido, né? E no cadastro de fornecedores a mesma coisa. Pela movimentação que a gente fez, a gente já cadastrou automaticamente a Caçula, Calunga e Mercado Patchwork. Tem aqui os materiais que cada um fornece, né? Caçula, que a gente sabe até agora, que o sistema sabe, são esses dois. Calunga são esses três, né? Também com a quantidade, unidade que ele vende, né? E o preço, tipo o formato que ele vende, né? 100 unidades, 10 metros, 2 unidades. E o preço desse formato. As embalagens que ele vende, que a gente poderia ter cadastrado embalagens também no estoque, funciona exatamente da mesma forma, tá? Então eu não vou entrar em detalhes para formular um exemplo, porque senão esse vídeo vai se estender demais. E ninguém gosta de vídeo muito grande. Embalagem do fornecedor e as últimas compras junto do fornecedor. Veja que aqui ele registra também aquelas compras que você fez junto à Calunga, e junto à Caçula, e junto ao Mercado Patchwork. Tá? Aqui é a mesma coisa, você pode editar o fornecedor e colocar mais informações, né, como o e-mail, o CPF, o site, o telefone, CNPJ, o endereço e observações. Tá? E também pode incluir novos por aqui, não precisa ser pela movimentação de estoque em si. Né? Então esse é o cadastro de fornecedores e o cadastro de clientes.